1 Pedro, capítulo 3, nós vamos hoje, eu quero concluir hoje essa parte do estado intermediário, mas eu vou me deter hoje na pergunta para onde Jesus foi depois da sua morte. Nós temos avançado muito pouco nos slides, porque sempre esse é um tema que tem muitos questionamentos, muitas perguntas, que é algo natural, que eu já aguardava também por isso. Mas hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma adiantada aqui no material que eu preparei para que eu consiga concluir esse material. E no final eu vou abrir para as perguntas. Então os irmãos que têm os seus questionamentos, as suas perguntas, poderão fazer. E as que eu tiver tempo de responder, eu vou responder. As que não, eu irei notar, irei respondê-las posteriormente. Eu já tenho aqui 3 perguntas para responder que foram feitas, né? Se Jesus tinha o mesmo DNA de Maria, se Jesus tinha esse DNA de Maria, será que ele não teria herdado o pecado por causa do sangue da mãe que passou para ele? Ou então, se Maria não tivesse pecado, isso não solucionaria essa questão? Então, essas perguntas eu iria responder posteriormente, eu notei. E os irmãos que tiverem também questionamentos no término do estudo, eu irei notar, irei responder à medida que encontrar as oportunidades dos temas para falar, tá bom? 1 Pedro 3, verso 18 ao verso número 22, diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos orar ao Senhor e vamos iniciar o nosso estudo nessa manhã. Deus bendito, vem falar ao nosso coração mais uma vez pela Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito possa, nesse momento, abrir o nosso entendimento e o nosso coração, para que sejamos, ó Deus, orientados na Tua palavra, para que as nossas dúvidas sejam sanadas, mas, sobretudo, para que sejamos edificados pelo poder que é na Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, nós começamos a falar sobre essa pergunta: para onde foi Jesus durante os 3 dias da sua morte? Vimos aí algumas interpretações, né? A interpretação arminiana, a interpretação luterana, a interpretação anglicana. Eu não entrei muito nela, mas é a mesma ideia de querer, de conquistar as chaves do diabo. E aí nós começamos a falar sobre aquela pergunta: Jesus desceu ao Hades? E eu expliquei aqui o que é que essa expressão Hades significa, o que é que no Antigo Testamento significava a outra expressão Sheol, e aí nós falamos sobre essa pergunta, se Jesus desceu ao Hades também. A passagem de 1 Pedro, é o slide 36, a passagem de 1, era o que estava na verdade isso. Próximo. A passagem de 1 Pedro que nós começamos a analisar semana passada, eu só comecei, não adiantei muito, ela tem algumas dificuldades. De maneira mais concisa, nós poderíamos observá-la nesse crivo. As dificuldades da passagem, pois de fato não é uma passagem tão simples de se interpretar, não devemos negar esse fato. Letra B, Cristo leva-nos a Deus através da morte na carne para a vida no Espírito, e aqui nós temos o aspecto que Pedro vai ressaltar sobre a morte de Cristo, ao mesmo tempo a morte do pecado e a vivificação de Cristo e a nossa nova vida em Cristo, a proclamação de Cristo aos Espíritos, verso 19 e 20, que é a parte mais complicada desse texto. Quem são esses Espíritos? Aonde eles estavam? Se trata de demônios? Se trata de pessoas que morreram em pecado e não aceitaram a Cristo? Esses Espíritos são de fato os de Noé? Ou é apenas exemplificado? Como é isso? É o que a gente vai lidar praticamente hoje. A história de Noé e o seu significado, Pedro vai tratar aqui. Depois,
o batismo, né, que é mencionado aqui nesse texto, e a ascensão de Cristo como uma vitória. Então, panoramicamente, esses 4 versículos aí, que o texto esses 5 versículos que o texto nos apresenta, vai tratar sobre essa questão. Pois bem, vamos analisar esse texto de 1 Pedro, para que a gente possa seguir com a pergunta para onde Cristo foi após a sua morte. Primeiro, qual é o significado das expressões carne e espírito vivificado? Perceba que nesse texto aqui, Pedro está utilizando de uma forma muito comum na Bíblia Sagrada, que é contrastando. A ideia de olhar para um lado, olhar para o outro e fazer esse contraste dos 2 estados da existência do nosso Redentor. Então ele fala sobre, primeiro, a limitação de Cristo, o estado de limitação de Cristo, ou seja, na carne, pois Jesus era 100% homem, e na carne, a natureza humana de Cristo possuía algumas limitações, e por isso que a expressão morto na carne faz a referência, melhor dizendo, a quando Jesus morreu e saiu do estado de fraqueza e de limitação que como homem tinha. Que estado de fraqueza e limitação era essa? Ele era limitado ao seu corpo, ele tinha fome, ele tinha sede, ele fazia tudo aquilo que nós seres humanos fazemos e estava fadado a isso. Tanto que, quando ele começou a ser açoitado, ele sentiu dor, ele sangrou, ele gemeu, ele na cruz do Calvário teve sede, até que foi morto. Como Deus, Jesus não pode ser morto. Cristo não pode ser morto. Mas como homem, ele sofreu até a morte. Por causa disso, nós falamos do estado de limitação, o que é confirmado em alguns textos conhecidos que nós temos na Bíblia Sagrada, 1 Pedro, João 4, 2 João e outros textos mais que falam sobre a natureza humana de Jesus Cristo. Mas aí Pedro também fala de um estado não limitado, ou de não limitação, que é quando o verso número 18 fala sobre o espírito vivificado. A ideia que ele aqui vai nos apresentar é que ele foi vivificado no espírito, e essa expressão então se refere à natureza divina de Jesus. Seu estado antes de sua encarnação e o estado que ele pregou aos espíritos em prisão. E a gente vai observar mais à frente um pouquinho sobre essa ação espiritual aos espíritos em prisão. Quando o texto então fala que Jesus, vivificado em espírito, foi e pregou, não está se referindo aqui a um lugar depois de sua morte, mas onde ele estava quando havia desobedientes no tempo de Noé. E é nesse caminho que eu vou seguir a minha interpretação de 1 Pedro capítulo 3. Não que durante o período que Jesus passou morto 3 dias, ele saiu para pregar espíritos que estavam encarcerados, condenados. Mas que a sua atuação espiritual, ela não era nova naquele momento. Muito pelo contrário. Eu vou apresentar aqui algumas razões pelas quais a ação de Cristo ela é muito antiga. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Jesus. Porque, de outra forma, nós teríamos sérios problemas em entender como que Cristo, depois de morrer, foi pregar quem já estava condenado ao pecado. Então, há uma segunda chance depois da morte. E aí, isso entra em contradição com tudo aquilo que a gente fala contra o purgatório, contra o espiritismo e tantas outras seitas mais que dizem que há uma esperança depois da morte. A nossa esperança está em Cristo, mas essa esperança se é confirmada em vida, porque depois da morte só tem juízo para ser executado. Não mais esperança, não mais expectativa, não há mais chance de fazer nada para mudar o destino de alguém que já fora condenado ou que já fora salvo. Por isso que nós não entendemos que essa pregação aos espíritos seja uma referência aos 3 dias de sua morte, mas uma afirmação do que já foi feito no passado e que a sua morte confirma e testifica e agora autentica o que de fato havia acontecido. Aí a pergunta 2 é: quando Cristo pregou? Quando Cristo pregou? O ensino dessa passagem, como eu disse, não é o que Cristo fez entre a morte e a ressurreição, mas o que ele fez no seu estado antes mesmo da encarnação, nos tempos de Noé. E aqui, vejam por favor, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, de 8 a 12. 1 Pedro 1, de 8 a 12.
mesmo livro, mesma carta, melhor dizendo, nós podemos observar que Pedro já está tratando de coisas passadas. 1 Pedro 1, de 8 a 12. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de quem? De Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Veja, Pedro já havia mencionado aqui nessa carta, faltou o versículo 12, né? Desculpem. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Observe que aqui Pedro, já no início da sua carta, trazendo uma palavra de esperança para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição. A primeira carta de Pedro é escrita a irmãos que estavam sofrendo perseguição. Vai dizer, irmãos, nós temos uma esperança incorruptível e é nela que vocês devem exultar. Aí Pedro toma o exemplo do Antigo Testamento. E quando Pedro toma esse exemplo do Antigo Testamento, versículo 8 ao versículo 12, Paulo vai dizer, olha, foi a respeito dessa salvação e dessa mesma esperança que os profetas do passado já haviam profetizado e inquirido e estavam tentando encontrar a ocasião oportuna pela qual isso aconteceria. E aqui deixa eu abrir um parênteses para mostrar ao senhor uma curiosidade. Até hoje, nós temos a curiosidade para sabermos quando será a volta de Jesus. Por isso que a gente está sempre de olho no relógio da humanidade para observar quais acontecimentos estão abalando o mundo para que a gente possa dizer assim, agora está perto, agora se cumpriu aquela outra profecia. Nós nunca saberemos exatamente qual o momento da volta de Jesus. O próprio Cristo vai dizer isso. Nós não temos como datar, saber o ano, saber a época em específico. Apenas observamos os sinais que nos são dados. Só que isso não é algo nosso do Novo Testamento. Veja que Pedro vai dizer que os nossos irmãos lá do passado já ficavam procurando saber qual era a ocasião oportuna pela qual as profecias a respeito do Messias se cumpririam. Então eles inquiriam sobre essa questão e ficavam olhando as ocasiões para entender, será que é agora que ele vai vir? Será que é agora que ele chegou? Então essa pergunta já é antiga, esse almejo, esse desejo pelo retorno, pela vinda de Cristo, melhor dizendo, é um desejo antigo. Mas observe uma coisa, que é o que eu quero chamar a sua atenção aqui. Pedro claramente nos menciona que já no passado, eles davam testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e tudo isso pelo Espírito de Cristo, versículo de número 11. Já no Antigo Testamento, o Espírito de Cristo atuava. E é aqui que eu quero observar com os irmãos que Jesus então prega o Evangelho aos contemporâneos de Noé, de que maneira? Espiritualmente. Por quê? Vamos lá para 2 Pedro 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 5. Na própria carta, nas próprias cartas de Pedro, ele já elucida quem era Noé, o que Noé fez, quem era Cristo, o que Cristo fez no passado, com a ação do Espírito Santo, qual a esperança do passado e qual a esperança daquele povo no momento. 2 Pedro 2, verso de número 5. Vou ler o 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. O que é que Noé era? Pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé é contemplado por Pedro como sendo um pregador da justiça. 1 Pedro 1, nós já lemos
que faz claramente essa menção da esperança, da expectativa do passado. Ora, para que a gente entenda como que Cristo estava pregando aos espíritos em prisão, não durante os seus 3 dias de morte, mas durante todo o período veterotestamentário do Antigo Testamento, nós precisamos lembrar algumas coisas. Primeiro, que a proclamação de Cristo ela começa muito antes do primeiro evangelho de Mateus. Você vai perceber que a proclamação de Cristo começa nas primeiras linhas de Gênesis. As primeiras linhas de Gênesis já apresentam a pessoa de Cristo. Tanto que, quando nós passamos a estudar o Éden, o que é que nós vamos encontrar ali no Éden? Muitos aspectos e semelhanças do novo céu e da nova terra. E quando analisamos a ação de Deus naquele local, sobretudo no capítulo 3, logo nós vamos nos deparar com a realidade de Cristo, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ora, se os primeiros homens que habitaram nesta terra já receberam a proclamação de Cristo, os que vieram depois, aí é que ouviram falar, ou tiveram a expectativa ainda maior por causa da presença do pecado. Então, lembre que a proclamação de Cristo ela começa em Gênesis 3, versículo 15. Tudo aponta para Cristo, mas Gênesis 3,15 já nos apresenta isso. Nós conhecemos bem de có e salteado esse texto que fala sobre o descendente da mulher. Lembre também que toda a Escritura aponta para Cristo. Se você tira Cristo da Escritura, você matou a Bíblia. Acabou-se. Não tem mais sentido, não tem mais propósito, não tem mais nada. Mas observe que o próprio Cristo faz menção de si quando ele fala do Antigo Testamento. E aí vocês vão lembrar aquela passagem de Lucas, capítulo 24, quando 2 discípulos estão saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, e Jesus aparece entre eles e vai até eles e começa a conversar a respeito da morte, da sua ressurreição. E é curioso porque o texto diz que Jesus começou a expor tudo que a Escritura falava a seu respeito. Desde a lei até os profetas, como que eles já apresentavam a sua pessoa no Antigo Testamento. O próprio Cristo, ao usar a Bíblia Sagrada, em muitos, ou quase 90% das suas falas, ele sempre usa dizendo, olha, já aquele texto falava sobre mim, já aquele momento apresentava sobre mim. Mas observe também que a salvação, ela não existe fora de Cristo. Qual é o meio pelo qual o indivíduo é salvo? E existe algum outro mediador? Alguma outra maneira de alguém ser salvo sem Cristo? Não. A Bíblia é clara. Só há um mediador entre Deus e o homem. Mas a pergunta é, então como é que as pessoas no passado foram salvas porque Cristo não havia ainda sido encarnado? É de onde então surge um falso conceito teológico de lei e graça. Eu já até falei isso aqui bem no início, quando eu cheguei aqui na igreja, quase 4 anos atrás, mas eu vou repetir, porque talvez muitos não lembrem ou alguns talvez não estivessem presentes. Aquele falso conceito arminiano, daqueles que creem inclusive no livre-arbítrio, de que o Antigo Testamento era pela lei, mas agora o Novo Testamento não, é pela graça. Eu cresci aprendendo e ouvindo isso. Eu até ensinei isso uma vez, não na igreja como líder, mas quando evangelizava as pessoas. Não, mas olhe, é porque quando o povo perguntava assim, não, e por que aquele povo no passado e tal? Não, naquele tempo era pela lei, mas hoje é pela graça. Irmão, isso é mentira. Desculpe dizer assim, mas é mentira. Nós fomos ensinados errados a respeito disso. Porque se eu digo assim, que no Antigo Testamento as pessoas foram salvas pela lei e hoje são salvos pela graça, o que é que eu estou dizendo? No passado, as pessoas tiveram condição de cumprir cabalmente a lei a ponto de conquistarem sua própria salvação. Mas hoje, como nós não temos mais essa competência, nós então precisamos da graça. Então a graça é algo que é presente no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ela é escassa. Então o homem tem que se esforçar para cumprir cabalmente a lei e ele então conquista a sua salvação pela lei. Se o homem consegue a sua salvação pela lei ou pela observância cabal da lei, logo ele não precisa de nenhum mediador, de nenhum salvador. Por isso que semana passada eu falei aqui rapidamente quando eu respondi a questão de Maria, né? Quando ela diz assim que a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, o que é que ela está dizendo? Eu preciso de um Salvador, logo eu tenho pecado.
Porque todo pecador precisa de um Salvador. E não existe uma pessoa sequer nesse mundo, a não ser Cristo, que tenha cumprido a lei completamente. Mas assim, talvez alguém não tenha cumprido a lei cabalmente, mas não tenha assim cometido pecado tão grave. Tenha sido assim, aqueles pecados de só menos. Tiago vai dizer que quando nós quebramos um mandamento, nós quebramos todos os demais. Eu já expliquei aqui, inclusive, como que Adão quebrou os 10 mandamentos no Éden. Alguns até, mas pastor, como é que pode? Nem tinha os 10 mandamentos. Eu mostrei lá como que quando ele pecou, ele quebrou os 10 mandamentos de uma vez só. Porque quando nós quebramos um princípio, nós acabamos quebrando os outros. Então esse princípio de lei e graça como sendo uma distinção de tempos é falso. A maneira pela qual os nossos irmãos no Antigo Testamento foram salvos foi a mesma pela qual eu e você ainda hoje somos salvos, através de Cristo. Agora, qual a diferença? A diferença é que eles estavam olhando para o Cristo que viria. E nós já temos a oportunidade de olharmos para o Cristo que veio e que outra vez virá. Mas continuamos olhando para frente. Porque a nossa expectativa não está mais lá 2000 anos atrás. A nossa expectativa agora está na vinda dele, que será definitiva. Então o povo de Deus sempre caminha olhando para a expectativa futura da vinda de Cristo. Além disso, Jesus estava presente em inúmeras passagens do Antigo Testamento. Eu dei uma aula aqui numa doutrina e também numa escola bíblica dominical sobre as teofanias. E nelas eu apresentei algumas passagens, como por exemplo, a passagem de Gênesis 18, quando aqueles 3 anjos vêm a Abraão e um anjo é o anjo do Senhor a quem Abraão prostra sua adoração, e eu mencionei, esse anjo é Cristo. Eu apresentei Êxodo capítulo de número, não apenas esse texto, mas Gênesis 14 também, o texto de Êxodo capítulo 3 da sarça ardente, eu disse, essa sarça ardente, essa manifestação teofânica é Cristo. Os exemplos da coluna de fogo, aonde Cristo também aparece, e tantos outros textos mais, como no caso do livro de Juízes, onde fala sobre o anjo do Senhor, aonde Cristo aparece. Por causa disso, então, Jesus esteve presente em inúmeras passagens do Antigo Testamento. Agora veja como que a Bíblia Sagrada, inclusive, faz muitas profecias messiânicas de Cristo no Antigo Testamento. É claro, se é profecia messiânica, tem que estar anterior à vinda de Cristo. Você tem Gênesis 3,15, como nós sabemos. Você tem o nascimento virginal de Cristo e o aspecto dele ser o nosso Emanuel, Deus conosco, em Isaías 7,14. Nós temos o local do nascimento de Cristo, que é profetizado. O sofrimento de Cristo, Isaías 53. Isso aqui tudo nós já conhecemos. As profecias a respeito da sua crucificação, no Salmo 22, a ressurreição dele, o Salmo 16, do 8 a 11, até previu que Jesus não veria a corrupção e seria ressuscitado, bem como também Deuteronômio 18, que nos apresenta um profeta semelhante a Moisés. Ora, esses aqui são só alguns, uns poucos que nós já conhecemos bem, mas há uma extensa citação de textos bíblicos que nós temos a apresentação de Cristo. Ou seja, Cristo foi profetizado no Antigo Testamento. Mas além dele ser profetizado, ele já era tipificado. Você tem, por exemplo, a Arca de Noé como sendo um tipo que simbolizava a salvação em Jesus Cristo contra o juízo. É aqui e agora que eu quero que os irmãos prestem atenção para aquilo que Pedro está dizendo, que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Porque se eu entendo que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão no tempo de Noé, corresponde aos 3 dias da sua morte, o que é que eu estou dizendo? Esses espíritos do tempo de Noé, que alguns vão dizer é os anjos e demônios, outros vão dizer é os espíritos do povo que não se converteu, e estavam guardados debaixo de 7 chaves, esperando uma oportunidade de redenção. Passou milhares de anos, Jesus veio, morreu, e aí quando Jesus morreu, Jesus foi lá, abriu esse lugar, pregou para esse povo, para que eles tivessem a oportunidade de se converter, aí Jesus depois vem e ressuscita. Ora, isso é contra a lógica, contra a Bíblia e contra a teologia que a Bíblia Sagrada nos apresenta a respeito da salvação. Totalmente contrário.
além de ser uma coisa muito maluca, né? Que faz com que a Bíblia Sagrada tenha áreas de condenação e de reservação, que é muito parecido com o que a Igreja Católica diz sobre o purgatório, o limbus infantus e o limbus patrio. É você fazer separação de céu e de inferno por áreas conjugadas ou anexas a eles para esse tipo de gente ou para pessoas de época separadamente. É muito mais compreensível, lógico e bíblico nós observamos que Pedro, ao falar sobre Cristo pregando a espíritos em prisões, esteja fazendo uma referência àquilo que Noé era. Capítulo 4, pregador da justiça. E o que é que alguém pode pregar para que o outro seja salvo, senão a Cristo? Não tem outra mensagem que alguém possa pregar para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e sejam salvos, senão a mensagem de Cristo. Ou do Cristo que já veio e virá, como é que nós pregamos hoje, ou do Cristo que estava para vir, como era que se pregava no Antigo Testamento. Olha, vai vir aquele que vai nos redimir. Nós estamos sofrendo, mas vai vir aquele que vai nos livrar desse peso. Era essa a pregação do Antigo Testamento. Por isso que a Arca de Noé, inclusive, é um símbolo de salvação. Você tem o sacrifício de Isaac como uma representação, a serpente de bronze, você tem José no Egito com seus muitos sofrimentos, e inclusive com a venda dele por 30 moedas de pratas, o cordeiro pascual lá de Êxodo capítulo 12. Veja, o que é isso? A Bíblia está cheia de representação dessa. Representações e tipos de Cristo. Se eu entendo que Cristo é tipificado no Antigo Testamento, que ele é pregado no Antigo Testamento, quem são então estes espíritos em prisão a quem Cristo pregou? Essa expressão só pode ser bem compreendida se nós entendermos que se referem às pessoas no tempo de Noé. De fato, havia espíritos em prisão no tempo de Noé, como também existem espíritos em prisão ainda hoje. Mas que espíritos são esses, irmãos? Não existe salvação para demônio, viu? Não pense você que o demônio... Até porque ninguém tem nem capacidade de pregar para um demônio. Deixa eu lhe dizer isso. O cara mais... Se você pensar numa ala extremamente inteligente com respeito à Bíblia, pense no demônio e nos seus anjos. O demônio conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Muito mais. Muito mais. O Satanás não foi debater com Nicodemos, com Hernandes, não foi debater com teólogos do passado, ele foi debater com Jesus, a Bíblia Sagrada. Ele é tão ousado e é tão conhecedor da Bíblia que ele usa a própria Bíblia para tentar aquele que é autor dela. É cara safado, né? É o cão mesmo, é o cão. Foi tentar, ele conhece a Bíblia Sagrada. Então pensa que vou pregar para os demônios se converter. Não existe isso. A Bíblia Sagrada em canto nenhum traz esperança para os demônios. Nada. Desde o princípio é dito que eles se rebelaram, foram expulsos e estão reservados para o juízo eterno, ou seja, já estão julgados e condenados. Tanto que o inferno está preparado para o diabo e para os seus anjos, ou seja, já está condenado. Assim como nós. Assim como nós. O contrário. Acabamos de cantar aqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o julgamento é esse, nós já fomos julgados, nós somos livres do pecado. Nós somos libertos do pecado, nós somos dignos de punição, mas Cristo já nos salvou. Então, nosso julgamento já aconteceu, nós já estamos declarados de inocentes, dignos de receber a herança celestial, não por nós, mas por causa de Cristo. Ora, se não há mais esperança para os demônios, seria extremamente contraditório Jesus, durante os seus 3 dias de morte, e pregar para os demônios que não podem ser salvos e que já conhecem a Bíblia de cor e salteado. Muito mais do que eu e que você. O que é que ele foi fazer então? Ou, melhor dizendo, qual é a referência então de Pedro a esses espíritos em prisões? Nós cremos que essa referência seja exatamente aos homens da época de Noé, que estavam em prisão, e vamos ler alguns textos aqui agora que apresentam isso, e que a pregação de Noé, que segundo 1 Pedro 4,11, era pregador da justiça, era para esses homens aprisionados. E vamos ver como que a Bíblia Sagrada trata aqueles que estão em pecado. Vamos abrir 3 textos, vou pedir para Marlos abrir. Provérbios 5:22, Natália, João 8:34, e nossa irmã Marluce, Romanos 6, 16, 17,
E nossa irmã Gláucia, Efésios 2:2. Marlos, Provérbios 5:22. Natália, João 8:34. Marluce, Romanos 6:16, 17. E Gláucia, Efésios 2:2. Pode ler. Provérbios 5:22 é o primeiro. Quanto aos perversos e às suas iniquidades, o prenderão e com as suas cordas do seu pecado serão retidos. Provérbios entende que o perverso, aquele que é ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E a Bíblia vai inclusive tratar sobre o pecado como sendo algemas, prisão. Por isso que ela sempre fala sobre essa questão de estar preso. De fato, o pecado aprisiona. Então, como é que o homem que não tem Deus vive? Aprisionado. Como é o seu espírito? Aprisionado no pecado, na condenação eterna. Agora o texto de João 8:34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Escravidão. Escravidão que na Bíblia Sagrada está sempre ligado a cadeias. Romanos 6:16 a 17. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Veja que Paulo vai tratar sobre aqueles que eram escravos do pecado para a morte, mas agora eles foram libertos, graças a Deus, porque outrora escravo, agora eles foram libertos por meio da doutrina que foi entregue. Aí agora Efésios 2, verso 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui você tem Paulo, nesse texto tão conhecido, né, que ele nos deu vida estando nós mortos, fazendo uma referência que além da prisão que ele já falou em Romanos, aqueles que estavam assim, estavam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência. Logo, qual é a apresentação de Paulo? Aqueles que andam sem Cristo estão presos às suas obras da carne e estão, portanto, assim como o diabo e os seus anjos, aprisionados, andando segundo o espírito. Veja, esse espírito não atua nos crentes. Esse espírito só atua nos filhos da desobediência. São os ímpios. Uma referência, claro, que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, em resumo, nós tem trozentas passagens aqui que falam sobre a escravidão. Mas só com essas aqui por alto, o que é que a gente percebe? Que a Bíblia sempre trata o pecado e aqueles que estão presos nas práticas pecaminosas como sendo prisioneiros desse pecado e que estão atados a esse pecado, condenados a esse pecado juntamente com o diabo. Por causa disso, então, o dilúvio vai ser um tipo de juízo catastrófico de Deus após um longo período de autocontrole e paciência em relação aos promotores dessa anarquia. Porque é isso que acontece com o dilúvio. Veja, quanto tempo demorou para Noé construir aquela arca? Foram muitos anos construindo aquela arca. Não foi feito da noite para o dia, não. Muitos anos construindo uma arca. E durante esse período, o que é que Noé fez? A Bíblia Sagrada não menciona o que é que Noé fez durante esse período, além da construção da arca. Quem vai falar sobre isso é Pedro, o mesmo que diz o que Jesus fez
que pregou em espíritos em prisão no tempo de Noé. Pedro vai dizer que ele era um pregador da justiça. Por causa disso, então, nós vamos perceber que durante a construção da arca, Deus de alguma forma usou Noé para pregar aos homens daquela época que eles deveriam se arrepender. Mas eles não se arrependeram. Qual é a base a mais que nós encontramos para testificar as palavras de Pedro? As do próprio Cristo. Que nos últimos dias os homens viverão como nos dias de Noé. Vão se casar, vão se dar em casamento, vão farrear, vão se entregar às suas paixões, e eis que de repente sobrevirá destruição. Jesus vai dizer que os últimos dias será semelhante aos dias de Noé. Mas o que é que há nos últimos dias e que já havia nos dias de Noé? O anúncio do Evangelho, a proclamação de Cristo, que Cristo viria, mas ao mesmo tempo a rejeição dos homens. Por isso que somente Noé e mais 7 foram salvos através da arca, que simboliza, que sempre simbolizou a salvação. Por causa disso, então, Noé e sua família são como que salvos pela arca e batizados na água do dilúvio. Veja o que é que Pedro vai dizer, inclusive, no texto que nós lemos inicialmente, 1 Pedro capítulo 3. Pedro vai chegar a falar sobre o batismo, irmãos. Por isso que o texto fica difícil, né? Espírito em prisão, pregação e depois batismo. E que negócio é esse? Mas é porque Pedro está ilustrando o que é que tipificava os tempos de Noé. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Qual é a longanimidade aí? Deus deixou Noé passar anos construindo a arca e o povo só vendo aquilo e nem aí. Enquanto eles aguardavam os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Aí agora ele vai dizer o significado da água. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Perceba que é muito claro como Pedro está olhando para Noé e exemplificando a pregação do passado e a pregação do tempo atual. De modo que nós podemos concluir que a passagem de 1 Pedro não aponta para uma descida literal até o inferno, tá bom? Então Jesus não foi ao inferno pregar para demônio, nem pegar a chave de Satanás para dar a Pedro depois. Que Cristo esteve sempre presente tipologicamente no Antigo Testamento, pregado pelos profetas, anunciado por os profetas, e depois o seu evangelho é registrado, além de se manifestar em teofanias diversas. Mas aí vem a pergunta, para que eu possa trazer aqui mais um outro exemplo bíblico. Para onde Jesus então foi durante os 3 dias que seu corpo ficou na sepultura? Eu creio piamente que após a sua morte, Jesus foi ao seu paraíso, seu destino. Qual a base para isso? Ele disse ao ladrão que estaria no paraíso ainda hoje. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi até o texto que o irmão Neem mencionou semana passada, não foi? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele mesmo entrega o seu espírito ao Pai. Terceiro, os textos de Efésios 4 que a gente analisou e 1 Pedro 3,19, que é o que nós acabamos de analisar, não se refere ao inferno, mas ao lugar, ao inferno que nós olhamos aqui no Hades, na questão do Hades e do Sheol. Mas o lugar dos mortos é a pregação nos tempos de Noé, que foi exatamente o que aconteceu no passado. Mas aí, vamos observar a cosmologia apostólica para que a gente observe qual foi o inferno que Jesus desceu. Na cosmologia apostólica, sempre a menção é que existem 3 céus. 3 céus. Primeiro, ou terceiro, né? O céu celestial, onde está Deus, os anjos e os remidos. O céu sideral, que é onde está o sol, a lua e as estrelas. E o céu atmosférico, que é inclusive o que nós vemos, né? A nuvem, os pássaros, quando passa o avião. Na cosmologia judaica já é diferente.
Para os judeus existiam 7 céus, mas essa não é levada em consideração nos evangelhos, apenas esse aspecto de 3 céus. Tanto que, vamos por favor observar, Isaías 14. Isaías 14 não apresenta isso não, mas apenas faz uma citação que dá para a gente entender o que é que se pensava, né, naquela época. Isaías 14, verso 13 a 14. Eu estou citando isso aqui para que eu chegue na questão: qual foi o inferno que Jesus desceu? Isaías 14, do 13 ao 14. Aqui é um texto que fala da queda da Babilônia, às vezes há muita atrelação também ao diabo, né? Mas eu quero só observar uma questão aqui. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu não vou elucidar esse texto agora, mas essa ideia de subirei acima das mais altas estrelas, das mais altas nuvens e me assentarei com o Altíssimo, essa é uma cosmologia muito presente no contexto da Bíblia Sagrada. Por isso que tem até um texto de Eliezer Rosa, né? Ele mora acima das estrelas, ele é Jesus, o Rei da Glória. Essa cosmologia de que Jesus está acima das estrelas é por causa desse aspecto aqui: o céu celestial, o céu sideral e o céu atmosférico. Para onde Jesus foi? Para o céu celestial. Ele estava junto com Deus, junto com os seus anjos e com aqueles que já haviam sido redimidos. E aí a gente poderia dizer: Deus habita no terceiro céu. Seria aquilo que a gente chama de morada de Deus. Mas veja, isso tudo apenas na perspectiva humana. Na nossa perspectiva humana. Porque para Deus a perspectiva certamente é diferente da nossa. Mas aí vamos à grande questão: qual foi o único inferno que Jesus desceu? Que aqui inclusive explica a questão do credo apostólico e da profissão de fé que as igrejas cristãs fizeram ao longo da sua história. Qual foi o inferno que Jesus precisou descer? Que lugar foi esse que ele foi? A resposta é clara: o Calvário. Por quê? Porque lá no Calvário ele disse: está consumado. Entre alguns pentecostais, na fala dos pentecostais, dizer que ele desceu ao Hades para tirar as chaves da morte e do inferno é a explicação para isso. Só que a Reforma rejeitou essa fala. Por quê? Porque quando Jesus diz está consumado, ele não precisa fazer mais nada. Mais nada. Antes de morrer, dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Depois de falar com o ladrão, diz: está consumado. Ora, se está consumado, não é preciso mais trabalho nenhum. Por isso, irmãos, que Hebreus diz que Deus, que Cristo, assentou-se à destra de Deus Pai. Veja, tudo isso é figuras. Porque Deus é espírito e Deus não está sentado numa cadeira grande com um cajado na mão, como os desenhos normalmente ilustram, né? Deus é espírito, não pode estar sentado. Mas por que fala Deus assentado no trono e Jesus sentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso? Porque a ideia de sentar está ligado à conclusão de uma obra. Eu já preguei aqui 2 sermões, 2 domingos seguidos, Números 16, e vocês podem voltar lá para assistir depois, especialmente quando chega lá para o versículo número 50, mais ou menos ali do número 16, quando fala que após o sacerdote, né, oferecer o seu trabalho, ele estava de pé, em pé entre os vivos e os mortos. Eu acho que é o verso 45, mais ou menos, de Números 16. Como era o sacrifício, ou como era o exercício sacerdotal no Antigo Testamento? Era um exercício onde se fazia em pé. E quando ele terminava o trabalho dele, diário, vinha outro para substituir. Por isso que no templo havia um trabalho diuturno. Não havia horário, era toda hora. Saía um sacerdote, entrava outro. Saía um, entrava outro. E o trabalho não parava. Por isso que o Salmo... É muito interessante quando você começa a observar isso na Bíblia Sagrada. O Salmo 134, quando é o término dos cânticos de romagem, ou os salmos de degrau.
Salmo 120 começa. Salmo 134 é o término dos cânticos de romaria, de romagem. Eles estão voltando para casa. De noite, eles dizem assim: abençoe-nos Deus, levantai as mãos para os santuários, nos abençoe, vós que assistis na casa de Deus nas horas da noite. Pode observar o Salmo 134. O povo está pedindo aos sacerdotes uma bênção. E que hora esse povo está trabalhando? Vocês que estão aí assistindo na casa de Deus nas horas da noite, porque existia turnos diferentes. Quando Hebreus vai dizer que Cristo assentou-se à destra de Deus Pai, qual é a ideia que ele quer tratar para aquele povo? Ele terminou o trabalho dele. Ele sentou, não tem mais o que fazer. Assim como o Pai descansou no 7º dia da criação, Cristo descansa após o seu término de sua obra. E aí você tem o exemplo, que é claro, que Jesus fica 3 dias na sepultura como que descansando do término do seu trabalho. Depois de morto e de consumada a sua obra, ele não precisa fazer mais nada. Mas aí vamos ver então por que quando o credo fala sobre desceu ao Hades e quando nós entendemos essas questões de que Cristo foi, desceu ao inferno, ao lado dos mortos, isso não pode ser o inferno do diabo. Não pode ser o inferno do diabo. Mas vejamos qual foi o inferno que Jesus teve de passar. Vamos observar aqui 2 passagens. Eu vou pedir para esse lado de cá, meu lado esquerdo, abrir Lucas 16, 19 a 31. Meu lado esquerdo aqui de Patrícia, Lucas 16, 19 a 31. Meu lado direito aqui de Marlos, Mateus 17, 45 a 50. Mateus 17, 45 a... Não precisa não, que vocês vão ler tudo junto. Aí nós fazemos a competição de quem lê mais alto, né? Lucas 16, 19 a 31. E o outro lado aqui de Marlos, Mateus 17, 45 a 50. Cadê? Espera aí. Então, eu ouvi um equívoco. Vamos ver aqui, viu? Será que é o... Deixa eu ver aqui. Que deve ser Lucas. Deixa eu ver aqui. Não. Texto da crucificação. Espera aí que eu acho agora. Eu acho nesse instante. Oi? 27, é? Eu acho que é isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. É Mateus 27. 27, é porque eu coloquei 1, né? Mateus 27, do 45 ao 50, é isso mesmo. Obrigado. Vamos lá. Lucas 16, os irmãos que estão aqui com ele aberto, leiam todos juntos o verso 23 e depois o verso 26. Pode ler. Leu o 26 já? O 26 agora. Primeira questão que é apresentada em Lucas 16, do rico no inferno, é uma separação. Quem está lá não pode vir para cá e quem está aqui não pode ir mais para lá. A separação. Veja que lá na cruz do Calvário, em Mateus 17, ou 27, verso 46, podem ler o lado direito. A mesma coisa que acontece lá no inferno, quando o rico estava em tormento, agora acontece na cruz, quando o próprio Cristo vai dizer: por que me desamparaste? E a ideia muito clara aí é do desamparo do Pai ao Filho, ou de Deus a Cristo, mas também a separação. Porque me deixaste, porque me abandonaste. Há uma separação na cruz do Calvário.
Mas vamos ver agora Lucas 16, e o lado esquerdo vai ler, verso 24, todos a uma só voz. Meu lado direito, por favor, vejam o verso 48 de Mateus 27. Lá em João 19, 28, Jesus disse, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Assim como no inferno o rico estava em tormento, em desamparo e teve sede, a mesma coisa acontece na cruz quando Cristo é desamparado, separado do Pai e agora tem sede. Mas há um outro elemento que é apresentado também em Lucas 16, mas eu queria ver com os irmãos agora em Mateus 27, verso 26, 29 e 32. Mateus 27, verso 26, 29 e 32. São momentos diferentes, mas que tratam sobre uma questão só. Podem ler o verso 26. Ele açoitou Jesus. Verso 29. Até aí você já percebe uma coisa. Que lá no inferno, como é que o rico estava? Em tormentos. Pai Abraão, manda alguém para cá porque eu estou em tormentos. Manda alguém avisar lá, meus irmãos. Veja, há uma separação, há um tormento, há uma sede, há um sentimento de desamparo. Tudo isso acontece exatamente na cruz de Cristo. Então, se fosse para nós assim, qual foi o inferno que Jesus desceu? O único inferno que Cristo teve de descer, ou na verdade de subir, foi a cruz do Calvário. Então, esse é o Hades que Jesus, em referência ao inferno, teve de enfrentar. Não ao inferno de Satanás e dos seus anjos, porque todas as agruras do inferno, Jesus já passou por elas na cruz do Calvário. Então, essa, creio eu ser, a melhor interpretação para a descida de Jesus ao inferno, como alguns costumam descer. Aonde Jesus estava após a sua morte? No paraíso, junto com o Pai. Junto com o Pai. E o inferno que ele foi exatamente na cruz do Calvário. Exatamente. A sua natureza humana estava ali plenamente abandonada para que se cumprisse a Escritura e ele tomasse sobre si o peso do nosso pecado. Peso do nosso pecado. Então, quer saber como é o inferno? Olhe para o Calvário. Olhe para o Calvário. No drama do Calvário, nós vemos o inferno fazendo história. Esse inferno se faz história no Calvário de Jesus. Você não precisa morrer para ver o inferno. Basta olhar para o Calvário. O inferno ali deixou de ser futuro e se fez presente naquele Calvário. O inferno deixou de ser eterno e se fez história naquele momento em que Cristo estava crucificado. Esse é o único inferno que Jesus de fato desceu. Bom? E aqui eu termino a minha parte. Consegui terminar hoje meus slides, mas eu quero abrir aqui para alguma pergunta que os irmãos queiram fazer e eu possa explicar ou clarear mais a mente. Já deu o nosso horário, mas eu vou abrir para uma pergunta aqui. Quem vai fazer? Tem ninguém não? Pergunta não hoje não? Nosso irmão Júnior vai fazer uma pergunta. Mediante, você explicou bem, tá meio som, Lucas. É estranho esse microfone. Pastor, você explicou muito bem. Eu tinha anotado algumas
não é dúvidas, mas algumas colocações de comparações de estudo teológico. Por exemplo, o credo apostólico, ele fala que desceu à mansão dos mortos, que ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Já aqui em 1 Pedro 18 a 20, ele dá um apontamento como se ele tivesse descido ao inferno. No entanto, o inferno era a cruz, conforme você falou. E o que me deixou um pouco vago, eu já estudei isso, mas não consegui chegar no fundamento de conclusão, é onde ele fala realmente que pregou aos espíritos na prisão. Em prisão, isso. Você falou aí, isso, mas assim ainda fica meio complexo. Na cruz, já é contrário a esse entendimento, porque ele fala que ele prometeu ao ladrão que ainda hoje ele estaria no paraíso. Ou seja, ele prometeu. Então, teologicamente falando, após ele morrer, ele foi ao paraíso. Sim, sim. Né? E de lá existe essa concordância ou não dos fatos aonde ele deu a consequência. A dúvida se resume, então, ao espírito em prisão. Espírito em prisão. Bom, deixa eu resumir de novo. Nós temos três hipóteses ou três caminhos para interpretar o texto. Quais são as três interpretações que nós podemos fazer desse texto de 1 Pedro? Que os espíritos em prisão são os demônios. Segundo, que os espíritos em prisão são pessoas que estão aprisionadas, ali naquele momento e que Jesus foi lá pregar. Terceiro, que esses espíritos em prisão são especificamente aquele povo que estava no tempo de Noé, que não se arrependeram e que Jesus foi pregar. Todas os comentaristas e teólogos caminham nessas três interpretações. E aí é onde a gente tem alguns embates, porque alguns vão dizer, são demônios. Os outros vão dizer, não, são os espíritos que estavam presos no dia de Noé. Jesus foi lá libertá-los da prisão. E terceiro, é o que eu defendi aqui, de que esses espíritos em prisão são todos aqueles que estavam presos no seu pecado, mas que na época de Noé já haviam ouvido falar de Cristo através de Noé. Por uma questão de dificuldade natural que o texto tem, o que é que nós fazemos? Nós interpretamos um texto difícil e obscuro à luz de textos mais claros e mais direcionados. À luz de todo o contexto bíblico, nós não podemos defender salvação do demônio. À luz de todo o contexto bíblico, nós não podemos defender também de que pessoas que morreram no passado, lá no tempo de Noé, possam ter uma chance hoje. Porque isso faria com que, inclusive, o que a Igreja Católica faz, ao oferecer missa, acender vela e tudo mais pelos mortos, seja validado. O que é que nos sobra? O entendimento de que os espíritos em prisão a quem Cristo pregou é uma referência ao tempo de Noé que Pedro vai mencionar e que a Bíblia nos apresenta Cristo estando presente no Antigo Testamento. É a maneira mais lógica, mais bíblica e mais consistente do que significa pregar a espíritos em prisão. Compreende? Mas essas três interpretações, elas existem e se você pesquisar, tem defensor para as três ideias. Nós, reformados, quase que a 100%, cremos que não se trata nem de demônio, nem de espírito do tempo passado que está guardado, mas de pessoas que não conheciam ao Senhor e que ouviram a mensagem do Evangelho no Antigo Testamento e que, portanto, essa mensagem do Evangelho foi pregada no Espírito de Cristo, conforme diz 1 Pedro 4:11. É basicamente isso. É uma defesa de Cristo no Antigo Testamento, ao mesmo tempo que combatemos a ideia de pregação para demônio e pregação para gente que já morreu. Basicamente é isso. Ok? Então, ficar em pé. As perguntas que foram feitas na semana passada, está anotado. Eu não vou pular nem fugir. Apenas vou adequá-las aos próximos estudos, para que a gente não fique preso nelas, visto que eu vou tratar sobre isso. Vai chegar a Páscoa, a gente vai falar sobre a encarnação, é uma oportunidade boa para falar sobre a natureza humana de Cristo e, ao mesmo tempo, a sua relação com a sua mãe Maria. Tá bom? Vamos orar
consegui hoje terminar um pouquinho no horário, né? Quase no horário, mas foi bem mais cedo do que semana passada. E espero que os irmãos tenham absorvido esse conteúdo. Lembrando que, quando a gente estuda escatologia, a gente vê questões bem direcionadas, é isso, é isso, é isso, e amém, louvado seja Deus. Mas nós acabamos tocando naquilo que nós chamamos de polêmico, porque esse é um tema muito polêmico. Por isso que muitos pastores se omitem de tratar na igreja, porque sabem que vai gerar pergunta, polêmica e tal. Eu não me omito a nada, né? Então, se tiver alguma dificuldade, a gente vai desenrolar e vai tentar responder à luz da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por essa manhã, por esse momento aqui de aprendizado, de crescimento na tua graça. Pedimos que o Senhor venha dia após dia nos capacitar, nos iluminar a mente, para que possamos assim crescer, aprendendo mais da tua palavra, obtendo mais conhecimento dela, mas sobretudo, ó Deus, com o nosso coração disposto a fazer a tua vontade, a viver para o teu serviço, a te bendizer com a nossa vida e aguardarmos com santa expectativa o teu retorno. Deus amado, abençoa a tua igreja, fortalece-nos, que tudo isso que nós temos aprendido aqui seja colocado em prática no sentido de que a nossa vida deve ser vivida à luz da eternidade, para que almejemos e aguardemos com santa expectativa o teu retorno em breve. Por isso, desapega-nos, ó Pai, deste mundo e dá-nos maior apego à tua pátria celeste. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.